Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos lá com mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu vou responder uma pergunta muito frequente de um inscrito nosso, tá? Então o Leandro Abreu perguntou isso aqui, mas várias outras pessoas também perguntaram. Ele falou o seguinte: o disjuntor de backup é tripolar ou 3 vezes monopolar? Muita gente tem essas dúvidas do disjuntor de backup, que a gente chama, que é aquele disjuntor antes do DPS. Tá? Muita gente tem essa dúvida se ele tem que ser tripolar, se ele tem que ser monopolar, tá? E hoje eu vou esclarecer a partir da NBR 5410. Vamos sempre recorrer à norma e ver o que ela fala a respeito disso pra gente, tá? Então, vamos lá. Então aqui pessoal, vim para o item 6.3.5.2.5, falha do DPS, proteção contra sobrecorrentes. O que ela vai falar aqui para gente? Olha só, ela vem com a possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito naquele trecho, certo? Impõe a necessidade do dispositivo de proteção contra sobrecorrentes. Pessoal, qual que é o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes que a gente conhece? É o disjuntor e também o fusível, tá? Então, o que ela está falando para a gente? Ó, a possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito, né? Impõe a necessidade. Então, aqui impõe a necessidade. Então, realmente, ela está falando aqui que a possibilidade de falha interna impõe a necessidade desse dispositivo de proteção, que pode ser ou um disjuntor ou um fusível, tá? Para eliminar curto-circuito nessa região. E aí logo abaixo, nas alíneas A e C, né, ela fala que ela vai apresentar os cuidados a serem observados com vista ao risco de falha de DPS. Então vamos descer um pouquinho lá embaixo. Aqui ela tem uma nota que explica a abreviação DP significa dispositivo de proteção, tá? Então o posicionamento do DP, que é um dispositivo de proteção, disjuntor ou fusível, e ela vai dar algumas posições pra gente nesse dispositivo de proteção, tá? Que eu vou mostrar aqui logo embaixo. Então ela vai dar pra gente aqui esses 3 níveis de disposição. Esse aqui é o dispositivo de proteção e esse aqui é o DPS. Ela vai dar 3 opções pra gente e ela vai falar dessas 3 opções mais acima um pouquinho. Vamos observar aqui o que ela vai falar dessas 3 opções. A primeira opção, ela fala aqui, ó, na própria conexão do DPS, representada pelo DP, na figura 14A, sendo que esse DP pode ser inclusive o desligador interno que eventualmente integra o DPS. E mais aqui embaixo ela vai falar, ó, supondo, como requer esta norma, que todas as proteções contra sobrecorrentes da instalação sejam devidamente coordenadas, seletivas, a primeira opção do posicionamento do DP, 14A, assegura continuidade de serviço. Tá? Quando a norma fala continuidade de serviço, é que a falha do DPS não vai fazer com que afete a minha instalação, o funcionamento da minha instalação. Ou seja, mesmo que o meu DPS falhe, eu tenho a continuidade de serviço. Então ela fala aqui na figura 14A, eu tenho a continuidade de serviço na minha instalação. Só que ela vai fazer um adendo para a gente, mas significa ausência de proteção contra qualquer nova sobretensão que venha a ocorrer. Vamos analisar isso aqui melhor? Então aqui, como você pode ver na figura 14A, você tem os equipamentos da sua instalação, né, ou a sua instalação em si, elétrica em si, que deve ser protegida contra sobretensões. E aqui você tem o dispositivo de proteção e o respectivo DPS. Aqui ela está falando que garante a continuidade de serviço. Por quê, pessoal? Aqui provavelmente eu poderia ter um disjuntor de proteção geral para toda a minha instalação. E aqui eu tenho o meu dispositivo de proteção exclusivo para meu DPS. Ou seja, caso ocorra alguma falha aqui interna devido a curto-circuito, meu dispositivo de proteção, eu posso seccioná-lo, né, ou ele vai seccionar automaticamente, e aí eu posso efetuar a troca dos meus DPS, ou meu DPS que falhou, para poder continuar aqui com a minha instalação. Perfeito, morreu aqui nesse caso, garante continuidade de serviço, mas ela falou que significa ausência de proteção contra qualquer nova sobretensão. O que ela está querendo dizer com isso, pessoal? Se a gente vir aqui mais embaixo, ó, e observar aqui, o que você vai ver? Que se você tem um dispositivo de proteção, por exemplo, vamos supor que eu tenha 3 DPS, certo? Vamos supor que você utilize um disjuntor tripolar antecedendo esses DPS, conforme a norma está pedindo. Um disjuntor é um dispositivo de proteção, seja um disjuntor ou seja um fusível. Vamos supor que ele seja tripolar, certo? Se você desarmar esse disjuntor e eu tiver 3 DPS, um em cada fase, o que vai acontecer? Você vai
seccionar meus DPS, né? E esses DPS não vão estar mais energizados, certo? Então, se eles não vão estar mais energizados, o que você está fazendo nesse caso? Você está criando ausência de proteção contra qualquer nova sobretensão. Então, na hora da manutenção, em que eu secciono o meu disjuntor, meu dispositivo de proteção, para poder efetuar a troca do meu DPS ou fazer a devida manutenção, eu vou estar eliminando a minha proteção contra sobretensões, né? Então, caso eu esteja numa tempestade ou algo do tipo, se eu desarmar, efetuar a troca, a manutenção naquela hora, eu estou criando uma ausência de proteção contra qualquer nova sobretensão a acontecer na instalação. Então é isso que a norma está falando na figura 14A. Garante continuidade de serviço, ou seja, meus equipamentos de instalação continuarão funcionando, certo? Mas tira a ausência de possíveis novas proteções contra sobretensão, porque eu desarmo meu disjuntor tripolar, por exemplo, e aí meus DPS vão ficar desenergizados e não vão funcionar contra sobretensões. Agora vamos ver a segunda opção que a NBR 5410 traz para a gente, que é na figura 14B. Ela vai falar aqui, ó, na segunda opção, figura 14B, por sua vez, a continuidade de serviço pode ser afetada uma vez que a atuação do dispositivo de proteção, devido à falha do DPS, interrompe a alimentação do circuito, situação que perdura até a substituição desse DPS. Vamos observar. Então aqui, pessoal, vamos observar a figura 14B. Imagina que eu tenho um dispositivo de proteção e eu tenho aqui uma derivação para o meu DPS fazendo fechamento aqui para a terra, certo? E eu tenho também os equipamentos de instalação. Olha só, esse disjuntor pode estar protegendo a minha instalação, como também, né, funcionando como um dispositivo de backup antecedendo o meu DPS. Se eu desarmar, caso exista falha no DPS aqui, se eu desarmar o meu disjuntor aqui, o que eu estou ocasionando também? O desarme de todos os meus equipamentos. Então, quando a norma fala que não existe mais continuidade de serviço, é que esse dispositivo de proteção também está funcionando para esses equipamentos da minha instalação, certo? Então, se eu desarmo o disjuntor, equipamentos da minha instalação também não vão estar funcionando. E aí, obviamente, meu DPS também vai estar desenergizado. E aí eu tenho duas coisas. Eu não tenho continuidade de serviço, porque eu desarmei o disjuntor da minha instalação. E eu não tenho continuidade de proteção contra a sobretensão transitória, porque já que eu estou efetuando a troca, estou desarmando o disjuntor, tenho que trocar, meus DPS vão estar desenergizados. Tá certo? Então, essa situação 14B tem a opção pela norma, mas ela já mostra aí para você que você não tem nem continuidade de serviço e também a ausência de proteção devido ao desligamento do disjuntor de proteção em caso de falha. Tá certo? Agora vamos ver o que a norma fala sobre a figura 14C. Aí ela vai falar aqui pra gente, uma terceira opção que oferece maior probabilidade de se obter tanto continuidade de serviço, certo? Então, equipamentos da minha instalação em caso de falha continuarão funcionando, quanto continuidade de proteção, certo? Ou seja, proteção contra sobretensões, é aquela descrita na figura 14C. Olha só, pessoal, ela está falando, não quer dizer que ela está falando qual é a melhor, mas ela está dizendo aqui para a gente que existe uma maior probabilidade de se obter tanto continuidade de serviço como proteção na figura 14C. E aí ela explica, ó, neste caso são usados dois DPS idênticos, DPS1 e DPS2, cada um protegido por um DP, ou seja, um dispositivo de proteção específico, certo? Inserido na conexão do DPS respectivo, sendo os dois DP também idênticos, certo? Então é o que a gente vê nas instalações hoje em dia, né? Conforme você pode ver nessa foto aqui, a gente tem um disjuntor e um DPS, é o que eu mostro também nas aulas de DPS que eu tenho aqui no nosso canal, certo? Então aí a gente vai ter um disjuntor para cada DPS específico, que é o que a norma está falando aqui pra gente. Então eu vou mostrar para vocês aqui a figura 14C para você entender de vez o que essa figura está falando pra gente. Então olha só, pessoal, aqui na figura 14C, vamos supor que eu tenho um disjuntor de proteção aqui para os meus equipamentos e minha instalação, faço a minha derivação e aí você vai ver um dispositivo de proteção 1 para o DPS 1, idêntico, né, também ao dispositivo de proteção 2 para o DPS 2. Então, olha só, para cada DPS eu tenho um dispositivo de proteção. E a 5410 está falando que eu estou garantindo continuidade de serviço
e continuidade de proteção. Por quê? Caso eu desarme aqui para fazer uma manutenção nesse DPS, o meu outro também vai estar energizado, certo? Então essa configuração é a configuração que você mais vai ver a utilização e algumas pessoas têm dúvidas. Será que eu utilizo o tripolar? Será que eu utilizo o monopolar? Um para cada DPS? Como o Leandro aqui perguntou pra gente. Então, Leandro, a norma está falando aqui pra gente, já está dando 3 opções, mas a opção que garante continuidade de serviço e continuidade de proteção em caso de falha é a opção da figura 14C. Então, para optar por ela, então nesse caso, se você quiser optar por ela, você pode optar como sendo a melhor opção aí para continuidade de serviço e continuidade de proteção, conforme a norma 5410 está falando para a gente, tá? Então, deixar bem claro que essa é a configuração mais utilizada no que se refere à instalação dos DPS. Não estou entrando aqui na parte de esquemas de aterramento, estou só tirando a dúvida do Leandro, perguntou se utiliza o disjuntor tripolar ou utiliza um para cada DPS. Nesse caso, Leandro, utiliza um para cada DPS. Agora, uma coisa muito importante, as pessoas podem perguntar, mas qual é a corrente desse disjuntor para esse DPS? Pessoal, é o seguinte, o que acontece? A gente tem algumas normas que falam qual disjuntor que você tem que usar e isso na aprovação de projetos vai influenciar. Então, por exemplo, se eu colocar um disjuntor de 20 ampere, por exemplo, aqui na NTC04 da NEUGO, se eu colocar um disjuntor diferente de 20 ampere, eles reprovam o meu projeto, né? Pode ser sim passivo de reprovação. Então, como você pode ver aqui nessa nota, visando a proteção das instalações contra curto-circuito, devido à ocorrência de falha interna, né? Conforme o 5410 fala, em qualquer uma das unidades de DPS deve ser instalado antes de cada um disjuntor termomagnético monopolar com corrente nominal de 20 ampere, tá certo? Tem outros lugares que eu posso realmente encontrar onde é que eu vou, qual que vai ser a corrente desse disjuntor? Tem sim, pessoal, nos fabricantes. Se você observar, por exemplo, a tabela da Siemens, ela tem lá a corrente de cada fusível, né? Ela indica que sejam utilizados fusíveis. O fusível ele tem, segundo os fabricantes, uma menor queda de tensão aí, favorecendo a melhor proteção, tá? Então, alguns fabricantes, inclusive a Siemens, vai pedir que seja utilizado fusíveis e aí ela vai ter a corrente desses fusíveis. Pela corrente desses fusíveis, você já pode ter de base aí qual corrente do disjuntor que você vai utilizar, qual que é a corrente do seu fusível que você vai utilizar. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, olha aqui, pessoal, a gente tem um catálogo da Siemens de 2017 que vai trazer aí, ó, a seção do condutor para DPS classe 1 e DPS classe 1 mais 2, tá? Se você não sabe o que é DPS classe 1 ou 1 mais 2, vai aqui no card ou aqui na descrição que você vai ver um vídeo explicando aí exatamente sobre isso. E aí você vai ter, ó, o fusível aqui, a corrente do seu fusível para os DPS, de acordo com a seção que você vai utilizar. Então, olha só, corrente de 25 ampere para cabos de 20 ampere. Um fusível a montante é que vem antes, tá? Então, um fusível antes da sua proteção do seu DPS juntamente com o cabo. Então, se você for utilizar cabo de 10, ele pede aqui que você utilize um fusível para o DPS classe 1 ou 1 mais 2 de 25 ampere para conexões aqui em série, tá? E aqui ela vai trazer, pessoal, alguns esquemas, outras opções de corrente de disjuntores que você pode usar ainda com cabo, e aqui ela traz alguns esquemas aqui de fase de condutores para você utilizar, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Os fabricantes vão te dar também qual corrente que você pode utilizar, as normas da sua concessionária também podem te dar isso é muito importante para a aprovação do seu projeto. Então verifica isso na sua concessionária, verifica isso nos fabricantes, tá? Para você ter uma noção de qual disjuntor que você vai utilizar. E agora, para responder uma pergunta também bastante frequente, pessoal. Mas um disjuntor de 20 ampere não vai realmente desarmar, não vai realmente sofrer alguma consequência em caso de uma descarga atmosférica direta ou no caso de uma descarga atmosférica indireta? Pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se a velocidade dessa descarga, o disjuntor não vai conseguir ler e os seus cabos também não vão conseguir ler. Quem vai conseguir ler isso é o dispositivo preparado para isso, que é o nosso DPS, através do varistor, tá? Então o varistor é um equipamento que está dentro do DPS que funciona da seguinte maneira: se eu tenho uma tensão muito alta, eu tenho uma resistência muito baixa, certo? E com essa resistência muito baixa, o que vai acontecer? A corrente vai preferir escoar para onde eu tenho uma resistência mais baixa, que é o caso do meu DPS. Falando de forma mais simples aqui para vocês. Então, o meu disjuntor de 20 ampere, de 25 ampere, ele não vai ler essa descarga. Quem vai ler é o meu DPS. Então, a minha descarga é tão rápida que a minha fiação ela não sofre
consequências tão grandes, meu disjuntor também não sofre consequências tão grandes, e eu consigo fazer, em caso de um escoamento em que dê certo, em caso de um escoamento efetivo, eu consigo fazer aí que meu DPS leia e proteja a minha instalação contra sobretensões. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, curtir o vídeo aqui, compartilhar o vídeo com os amigos, tá? Marcar a gente no Instagram, @fan.engenhariaprojetos. Comenta aqui também se esse vídeo te ajudou. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.